Existe mesmo uma receita de bolo para emagrecimento? Será? Olá, eu sou o Dr. Andrés Varona e hoje falaremos sobre emagrecimento, tratamento da obesidade, tá? Então, primeiramente, a gente tem que entender que bolo ele tem um passo a passo para ser produzido, né? Tem ingredientes que serão misturados e posteriormente a gente vai ter aquele tão sonhado e gostoso bolo para a gente apreciar. Mas infelizmente, eu te falo que no tratamento da obesidade isso não é possível. Por quê? Primeiramente, você precisa entender o que é obesidade, que é um acúmulo anormal de gordura corporal produzido por um balanço energético positivo. Quando a gente fala balanço energético positivo, é que o aporte calórico ele sempre vai ser maior que o gasto, né? E esse aporte calórico, esse ganho de peso, ele é individual. Cada indivíduo, ele tem os fatores de risco dele. Tem as coisas que produziram que ele ganhasse peso. Será que é por causa genética? Será que é pela epigenética? Porque ele usa medicações para tratamento da ansiedade, depressão? Será que porque ele teve alguma doença que potencializou esse ganho de peso? Então, existem inúmeras razões pelo qual o indivíduo ganha peso. Mas a gente precisa entender também que a obesidade é a doença mais negligenciada e estigmatizada do mundo. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, que é o país com maior índice de obesidade no mundo, apenas 2% da população obesa é tratada. E isso é preocupante. Mas o estigma da obesidade, ele não vem de agora, não. A gente vê muito, né, hoje, que para você ter um determinado emprego, é muito valorizado, né, a postura, o peso, a aparência física. Mas isso acontece desde os séculos passados. No século X, né, na Espanha, existiu um rei, o rei Sancho I. Esse rei Sancho I, ele era muito obeso, né? Após dele ser coroado, os nobres da época falaram que ele não tinha condições de dirigir o exército por conta do peso. Ele não conseguia nem andar a cavalo. Como ia liderar um exército? E ele foi deposto. Tiraram a coroa dele. Aí, o que ele fez? Ele procurou a avó, que levou a conhecer um médico judeu. Esse médico judeu era muito experiente em tratar inúmeras doenças, entre elas a obesidade. Ele ficou por 40 dias fazendo um tratamento com ervas, inúmeras coisas. E nesse tempo ele conseguiu emagrecer. Quando ele retornou, ele atacou a cidade de Zamora, junto com o exército. E ele conseguiu a vitória. Tendo feito esse fato, essa luta, essa vitória, ele conseguiu recuperar a coroa porque ele provou que ele sim tinha condições de liderar o exército. Ele tinha emagrecido e criou isso uma credibilidade nos súbditos e nos nobres da época. Então, para vocês verem que desde aquela época, século X, a obesidade era estigmatizada. Era vista como uma coisa que o indivíduo não tinha capacidade para fazer alguma coisa. Então, voltando à época atual, quando o indivíduo, não necessariamente estando acima do peso, ele pode ter um IMC normal ou até um sobrepeso leve, mas quando a gente faz uma avaliação com bioimpedância, muitas vezes a gente percebe que ele é um indivíduo que está inflamado. Por quê? Esse acúmulo de gordura, às vezes, muito superior que a massa muscular. Hoje, um indivíduo masculino com um percentual de gordura acima de 35 já é considerado obeso. Uma mulher com IMC pode ser normal, mas o percentual de gordura acima de 25 também é considerada obesa. E para tratamento medicamentoso da obesidade,
se o indivíduo já está acima de 30 de IMC, obesidade grau 1, ele já precisa fazer uso de medicações. E se ele estiver com 27 de IMC, que é um sobrepeso moderado ou mais, e estiver com alteração do colesterol, triglicérides, pressão alta, diabetes, ele também tem critério para uso de medicações. E quais serão essas medicações? Vai depender de cada um. Porque, às vezes, nós tendo a mesma doença, não significa que o mesmo remédio vai fazer o mesmo resultado. A gente é um indivíduo, independentemente que seja gêmeos. Temos uma genética e uma epigenética diferente. Então, não existe uma receita, um passo a passo para tratamento da obesidade. A gente precisa avaliar o nosso paciente, entender o contexto em que ele está inserido, ver as complicações que ele tem, se ele faz uso de medicações, se ele tem alguma alteração genética, enfim, avaliar o paciente como um todo para aí sim decidir qual a melhor terapêutica para ele. E a terapêutica para tratamento da obesidade não é só mudança de estilo de vida. Pela Associação Brasileira de Estudo da Obesidade, a ABESO, ela lançou a diretriz de tratamento da obesidade em 2016 e lá na posição 5H está bem descrito que mudanças de hábitos, estilo de vida não é suficiente a maioria das vezes para tratar a obesidade e muitas vezes vamos precisar sim de medicamentos para melhor controle. Se teu amigo, teu parente, teu conhecido está fazendo uso de uma medicação, não faça, não use. Precisa passar no médico para ele entender o teu processo e aí sim fazer o tratamento certo para você. Não é somente tomar um remédio que você vai conseguir ter um bom resultado. Você tem que se perguntar se você está dando o teu melhor, se você está fazendo a tua parte, se você está mudando hábitos, fazendo atividade física, mudando a alimentação, e aí o medicamento vai te ajudar a ter esse resultado que você precisa. Mas não vamos entrar em uma coisa padronizada, porque não tem como, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha esclarecido os teus conceitos em relação com o tratamento da obesidade, com emagrecimento, né? Aguardo você no meu canal para assistir vídeos posteriormente. Então, curta por favor esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama, que você goste, e logo voltarei para mais vídeos como esse.